Boa tarde a todos, bem-vindos à nossa tarde, ao nosso momento de Vigília de Pentecostes, um momento que é preparado por todos os movimentos, associações, por todas as organizações laicais aqui da Arquidiocese, num trabalho em conjunto, mas partindo desta rica diversidade. Para ilustrar esta diversidade e para podermos começar da melhor forma a nossa tarde, o nosso momento, passaremos alguns vídeos que nos fizeram chegar a cada um dos movimentos, expressando também a característica de cada um. Até já! Todos no mesmo barco. Somos um movimento. Que trabalha na construção de crianças e jovens. Para ser o homem novo do amanhã. Porque a Igreja somos todos nós. Podes achar que não tens para onde ir, nem que fazer. O movimento Jovens em Caminhada continua a semear a esperança, reforçando e apelando à criatividade e à união de todos os grupos que lhe estão associados, mantendo a força e fé em Jesus Cristo. Resultaram reuniões, convívios e muita partilha, através dos mais variados meios digitais. Estivemos todos no mesmo barco. Fomos e somos todos jovens em caminhada. Crescer alguém e a vida não vai parar. Vai com o vento, deixa rodar, não percas tempo. Podes saber que vais chegar onde Deus te levar.
A comunidade Cristo de Betânia, tendo cancelado as suas atividades presenciais devido à pandemia do coronavírus, continua a oferecer à igreja a escuta telefônica Voz da Esperança, que atende as pessoas em sofrimento há mais de 20 anos. E através do nosso canal no YouTube, CCDB Diretos, oferecemos de segunda a sexta-feira a oração de sintonia ao meio-dia, de segunda a quinta-feira, a adoração ao Santíssimo Sacramento a partir das 18h30. Às sextas-feiras, a meditação da Palavra de Deus às 22 horas. Todos os sábados temos a Escola de Maria às 16 horas. E aos terceiros sábados, a oração do louvor e a adoração ao Santíssimo. E outros conteúdos através do nosso Facebook, Instagram e Twitter. Para toda a Igreja e para toda a gente do mundo inteiro, que neste Pentecostes o Espírito Santo venha de novo dar luz, força e vida nova. Amém. Vem, Espírito Santo. A Legião de Maria tem para oferecer Oração, serviço compromisso e alegria. Através do nosso compromisso solidário, manifestamos que Jesus Cristo é próximo da realidade humana. E ao jeito de Jesus, o bom samaritano, queremos manifestar a nossa solidariedade junto das pessoas em situação de sofrimento e marginalização, devolvendo-lhe alguma esperança e sentido para a vida. Sentimos união. Entendemos a realidade da Igreja como uma comunidade que convida os jovens a integrar-se numa família de discípulos de Cristo, nascida na Páscoa de Jesus. Sentimos esperança e proclamamos afeto no Senhor ressuscitado, através da escuta da Sua Palavra, através do encontro e em comunhão e fraternidade. Neste tempo, oferecemos o nosso tempo e os nossos dons, em qualquer que seja a situação. Todas as pessoas são dignas, pois são frutos de Deus. Através da hospitalidade, damos ainda mais valor a todas as pessoas, independentemente da sua condição. Com a graça de Deus, somos capazes de nos abrir ao mundo. Os jovens hospitaleiros neste tempo transformam-se em verdadeiros samaritanos uns dos outros. Com São João de Deus, aprendemos que não há barreiras que nos impeçam de ir ao encontro do outro. Ele andava pelas ruas e, sem olhar a quem, acudia a todos, em especial os mais vulneráveis, os mais pobres, os doentes, os abandonados e invisíveis da sociedade. E é com o seu exemplo no coração que não permitimos que esta pandemia nos impeça de abrir portas, de abrir os braços e chegar ao coração de cada pessoa. A saúde, ligada à hospitalidade, continua a ser uma preocupação central na nossa missão. O mais importante agora é fazer com que os utentes não sintam tão pesadamente o fardo do isolamento e ainda assim protegê-los e minimizar quaisquer riscos de contaminação. Aqui, na Pastoral Juvenil e Vocacional da Ordem Hospitaleira de São João de Deus, queremos que os jovens de hoje, especialmente nesta pandemia, não deixem de viver a hospitalidade ao jeito de São João de Deus e, mesmo que à distância, possam continuar a relacionar-se com quem mais precisa, acompanhando e ajudando na animação e cuidado aos que mais precisam. Queres saber mais? Vem e segue-me. Nestes tempos difíceis, além de ser uma presença orante na sociedade, a CBX tem-me oferecido paz, comunhão com quem mais sofre, esperança, uma espiritualidade que aconchega, resiliência e sentido positivo, um sentido de pertença à comunidade, profundidade, intimidade. Maria, luz de esperança, Maria, tu és fogo de amor, Maria, luz de esperança,
Nós a coroamos porque ela é a rainha. Reconhecemos nessa situação de aflição a sua posição de rainha e, ao recorrer a ela como nossa mãe e rainha, nosso coração se tranquiliza. Nós encontramos a confiança que precisamos para poder enfrentar a situação. Maria, luz de esperança. Leonor, falo-vos em nome da Pastoral Universitária de Braga, a pastoral que tem como grande objetivo e missão apoiar os jovens universitários, ajudando-os a conectarem-se consigo próprios, com o outro, com Deus e com o mundo. Neste sentido, costumamos ter um conjunto de atividades que vão desde o voluntariado local, a grupo de caminhadas, grupo de oração, até mesmo ao voluntariado internacional, que este ano tiveram de ser cancelados por causa da pandemia. Assim, tivemos que readaptar as nossas estratégias e desenvolver novas formas de nos conectarmos. Decidimos, portanto, recorrer ao Facebook, onde temos um conjunto de novas atividades. Então, à segunda temos o terço em rede, onde rezamos todos juntos o terço. À quarta temos o silêncio das quartas, um momento de reflexão e oração. Ao sábado temos o podcast Nunca Mais é Sábado, onde falamos sobre temas da nossa atualidade. E ao domingo temos a Eucaristia em direto. Ao mesmo tempo, temos lançado um conjunto de textos que refletem aquilo que os jovens universitários têm sentido neste tempo de pandemia, chamado Narrativas de uma Quarentena, ou Narrativas da Quarentena, e temos também uma campanha a decorrer para ajudar um dos países que nos acolhe em missão, a Guiné, neste tempo de pandemia. Portanto, acedam ao nosso Facebook, venham ver as nossas atividades. Um beijinho e esperamos por vocês. A LOC-MTC é e será sempre presença viva e atuante da Igreja no mundo do trabalho, que vive hoje situações de sofrimento acrescido por esta nova realidade. Temos sempre presente a dupla fidelidade a Jesus Cristo e aos trabalhadores.
Obrigado a todos os movimentos que nos fizeram chegar através dos seus vídeos, das suas ideias, das suas contribuições, um pouco de si, e foi possível ilustrar esta riqueza da nossa arquidiocese. E partindo deste trabalho em conjunto, convidamos também o nosso arcebispo a falar um bocadinho connosco, reunimos algumas perguntas, algumas interpelações, e queremos agradecer muito este momento que temos agora, este bocadinho para conversar. Hoje vivemos tempos novos, de dificuldade, de muitos desafios, e nesta tarde de sábado em que temos esta nossa vigília de Pentecostes, podemos se calhar pensar que estamos a viver também uma vigília de uma igreja do futuro, uma igreja nova? Ora bem, antes de mais, uma saudação a todos e a cada um dos membros de todos os movimentos, sem estar a salientar nenhum em particular. É bom que nos encontremos hoje nesta vigília do Pentecoste, a festa do Espírito Santo, mas é bom também que nos sintamos unidos todos os dias e em todas as horas. Não é? Então, respondendo à tua pergunta, Francisco, eu diria que efetivamente a Igreja, para poder ser Igreja do futuro, tem que ser uma Igreja do hoje, do aqui e agora, naturalmente que acolhendo também e respeitando sempre o passado. Por isso, a conjugação destes três tempos, com certeza que nós nunca conseguiríamos estar a construir aquela igreja que é necessária. Não é? Então, para ser uma igreja do futuro, tem que ser uma igreja hoje, e para que o seja, tem que ser uma igreja aberta ao Espírito Santo. E no Espírito Santo, uma igreja aberta à novidade. Não como o tradicionalismo, e sabemos que ainda há muita gente amarrada ao tradicionalismo, mas uma igreja criativa, uma igreja que arrisca, uma igreja onde, efetivamente, cada um é capaz de caminhar na fidelidade ao Espírito, não fazendo aquilo que quer, porque o Espírito também orienta, também coordena, mas sempre também numa atitude de discernirmos aquilo que o Espírito Santo quer. Na certeza de que não temos um programa nosso, cada movimento não tem um programa seu, escolhido por si, conforme a vontade de cada um dos membros, não é? Mas para que efetivamente sejamos esta igreja do futuro, temos que ser uma igreja que está permanentemente a discernir, ou seja, a ouvir aquilo que o Espírito Santo diz à igreja. Esta atitude de ouvir o que o Espírito Santo diz à igreja tem que ser permanente, não é? E se assim fizermos, com certeza que estamos a construir uma igreja, não para os tempos limitados, do aqui e agora, destas circunstâncias, daquilo que mais convém, que hoje está na moda e amanhã deixa de o estar. Não é? Mas se estivermos sempre nesta atitude de naturalmente escutar o Espírito Santo, o que o Espírito Santo está a dizer-nos aqui e agora, nós podemos ter a certeza de que naturalmente estamos a trabalhar para uma igreja para hoje e, consequentemente, a garantir-nos também o futuro. Então, para ouvir o Espírito, aquilo que Ele nos diz, para fazermos este discernimento, para que a Igreja seja então aquilo que deve ser, onde é que nós vamos encontrar o Espírito? Eu sublinharia desde já, e com certeza que durante esta nossa conversa eu irei voltar muitas vezes este argumento, nós para ouvirmos o Espírito, nós temos que estar na unidade. Sem unidade não conseguimos ouvir. Não é? Não é na divisão, não é na discórdia, não é no projeto de cada um que nós somos capazes de intuir o Espírito Santo, só através da unidade. Não é? E nesta certeza que na unidade o Espírito Santo vai nos fazer compreender quais são os desafios de hoje. Não é? Porque nem sempre nós compreendemos. Não é? A história moderna é feita de tantas coisas, tantas solicitações, chamam-nos para tantos lados e para tantas coisas, que saber quais são aqueles desafios aos quais a Igreja tem que responder aqui e agora, de tal modo que esteja a ser uma Igreja não apenas está-me a vir uma palavra de fantochada para algumas ocasiões e para algumas circunstâncias, mas uma Igreja assim que respira presente e respira também futuro, importa que naturalmente seja o Espírito Santo a coordenar toda esta atividade. Portanto, eu direi, e respondendo um pouco à pergunta que me fizeste, é que efetivamente, sem dúvida nenhuma, nós queremos uma Igreja de futuro, uma Igreja com futuro. Mas para isso nós não podemos esquecer que é aqui e agora que nós a vamos construindo. Pelas nossas forças, pela nossa responsabilidade, mas sobretudo pela nossa fidelidade ao Espírito. Ir discernindo o caminho que temos a percorrer, sempre nesta fidelidade ao Espírito Santo. Não é? Falou muito na unidade, sublinhou muito esta ideia. Na preparação e nas perguntas que os movimentos fizeram chegar, havia também uma outra palavra muito presente, que é a palavra proximidade. A Igreja do Futuro é com certeza uma igreja também próxima. Qual será o
o papel dos movimentos na criação desta proximidade e se calhar nesta desfragmentação de uma fragmentação que provavelmente sentimos muitas vezes, não é? Qual é que é o papel que têm estes movimentos? E então, nesta consciência de que a Igreja do futuro tem que ser uma Igreja fiel ao Espírito, nós temos que ter uma outra consciência. A Igreja não vive para si. A Igreja, nós dizemos muitas vezes, é um sacramento, não é? E como um sacramento é um meio. É um meio que quer fazer com que, naturalmente, as pessoas se aproximem também de Deus, não é? E a Igreja, porque não vive para si, a Igreja sempre, em todas as ocasiões, ela tem que ter esta consciência. Ela vive para o povo, para servir o povo. Eu diria quase que o seu estatuto é este. A Igreja, nas suas mais variadas manifestações, ela vive para poder servir sempre o povo, não é? E este é o essencial. Por muita coisa que possamos efetivamente fazer, nós temos que naturalmente procurar viver para estarmos no povo, no meio do povo, para o servir. Então, se a Igreja vive para servir o povo, seja ele qual for, não é? Ela tem que estar próxima. E deve estar próxima de todos e com todos os meios, não é? Isto é muito importante, digamos assim, sentir que a Igreja, que tem consciência, não é? Que vive para o povo, ela tem que estar no meio desse mesmo povo para compreender, para querer sentir e fazê-lo assim. Não é? Evidentemente que devemos fazê-lo quase permanentemente de modo presencial. A Igreja não deve ter medo de sair e de mergulhar no meio desse mesmo povo, não é? Nos tempos de hoje, talvez de um modo um pouco mais virtual, mas são frutos de circunstâncias. E temos que dizer que os tempos que correm, talvez tenhamos que aprender muito deles, porque vamos aprender. Teremos que no futuro usar muito mais estes meios, os meios digitais, para uma Igreja presente através de todos estes meios que a técnica hoje nos proporciona, não é? Mas sempre com este intuito e com esta finalidade da Igreja estar próxima de todos. A Igreja, efetivamente, ser de todos, não é? Há uma imagem no Evangelho que nos elucida isto muito bem, que é uma imagem, que é uma comparação, que é uma história contada pelo próprio Jesus Cristo e que todos nós já conhecemos, só que nem sempre a assumimos, que é a Igreja do Bom Samaritano, não é? E no próximo ano eu gostava de anunciar já agora, aproveitar esta circunstância para anunciar, que no próximo ano nós iremos pegar assim um pouco mais a sério nesta parábola, nesta comparação do Bom Samaritano, que iremos trabalhar com diversos aspectos e com diversas situações. E que era bom que também desde já os movimentos tomassem consciência disto mesmo. Porquê? Porque nós queremos pegar na parábola do Bom Samaritano para darmos vida a uma Igreja que quer ser uma Igreja samaritana, não é? Uma Igreja samaritana. O que é isto de uma Igreja samaritana? É uma Igreja que, na lógica da passagem do Evangelho, não passa ao lado, não faz de conta que não viu, mas é uma Igreja de alguém personalizada no Bom Samaritano, que tenha a coragem de parar, que se deteve, tenha a coragem de curar, tenha a coragem de pegar naquele ferido e levar à estalagem, tenha a coragem de deixar dinheiro, gastar dinheiro, para que aquele ferido que estava ali à margem da vida, totalmente abandonado, possa recuperar efetivamente a sua dignidade, não é? E eu penso que esta nossa preocupação, que sempre tivemos, mas que no próximo ano queremos ter, com maior atenção, para sermos uma Igreja samaritana, está precisamente a dizer-nos: somos uma Igreja próxima de todos, a viver para o povo, mas teremos que no próximo ano intensificar muito mais esta nossa proximidade com as pessoas. Então, os movimentos, estamos aqui hoje nesta festa dos movimentos, os movimentos têm todos eles, naturalmente, os seus estatutos, a sua razão de ser. Mas os movimentos não vivem para se fecharem neles próprios, não é? Os movimentos não vivem para ser um grupo de amigos que se conhecem, que gostam muito de estar juntos, de conversar, de delinear algumas estratégias. Os movimentos têm que se sentir, digamos assim, projetados precisamente no mundo, o que quer dizer no encontro com as pessoas. Ir ao encontro das pessoas, ouvir o coração dessas pessoas, o que é que elas sentem, o que é que elas esperam, o que é que elas necessitam, o que é que elas precisam, não é? Para que efetivamente a Igreja não passe ao lado, mas antes pelo contrário, para que a Igreja seja uma resposta muito concreta a tantos problemas que existem hoje, não é? Portanto, uma Igreja próxima não é apenas uma teoria bonita, mas é uma teoria para encarnar. E eu creio que os movimentos poderão ser como que uma lição para que os outros católicos aprendam a fazer isso mesmo. Já imaginaste o que é que seria, por exemplo, numa paróquia um determinado movimento, não é? Que efetivamente não se fecha nas sedes, mas que vai ao encontro de todos os problemas, das situações mais concretas, porventura das mais dramáticas, das mais dolorosas, e que é capaz de ter alguma iniciativa
essa atitude deste movimento é uma lição para todos os outros. Depois os adultos, ou quem sabe, também os jovens, irão sentir-se interpelados e dizer, por que não? Eu não posso passar também ao lado, eu não posso fazer de conta, mas eu tenho que, efetivamente, de modo mesmo muito concreto e muito profundo, ser próximo daqueles com os quais eu vivo, com os quais me encontro ocasionalmente, ou então com aqueles que passam por mim a pedir-me qualquer coisa. Se a Igreja não for para o povo, se a Igreja não se colocar nas mãos do povo, ela nunca corresponde àquilo que são aos desígnios, àquilo que o Senhor Jesus Cristo traçou para ela mesma. Ela, de facto, é um instrumento, é um sacramento, e é um sacramento de salvação. Assim dizemos nós, doutrinalmente. Um sacramento é um meio, e para salvar não é nas nuvens, não é teoricamente, mas é assim, sujando as mãos, ensanguentando as mãos se outro estiver ferido, não é? É perdendo o tempo, parando o relógio para poder dedicar-se às pessoas, é dedicar-se, é entregar-se, não é? Este sujar as mãos exige muita vitalidade, não é? Uma injeção de uma vitalidade e de uma capacidade de resposta que às vezes, hoje em dia, o contraponto é um sentimento quase de cansaço, de desânimo muitas vezes, e sublinha-se sempre, faltam os jovens, é preciso fazer novas atividades mais para os jovens. Será que são as atividades, os meios que faltam, ou também faltam exemplos de adultos ou de movimentos ou de pessoas que possam mostrar, precisamente pelo ato do bom samaritano, que é possível viver na alegria com o amor? Ou seja, faltam estes exemplos ou são só as atividades que faltam? Ora bem, em primeiro lugar, e dando continuidade um bocadinho à pergunta anterior e para concretizar mais um pouco, a Igreja tem que ser próxima, e próxima não apenas das situações de carência, aquela pessoa que foi ferida, que foi roubada na história do bom samaritano, e que está ali mesmo ferida e com sangue, não é? Há muitas outras situações. A Igreja tem que ser próxima de todas as pessoas, das categorias existenciais, das categorias profissionais. A Igreja tem que ir ao encontro dos médicos, tem que ir ao encontro dos profissionais, e passar um bocadinho por estes movimentos, nós verificamos, todos eles procuram fazer isso, não é? Tem que ir ao encontro dos adultos, tem que ir ao encontro de todas as pessoas, não é? E também tem que ir então ao encontro dos jovens. Então a Igreja tem que sair para o encontro dos jovens, e efetivamente não pode cansar-se, não é? E eu gostaria de dizer assim, com todas as letras, deixemos de nos lamentar dos jovens. Os jovens são efetivamente fenomenais, não é? Aquilo que os jovens naturalmente necessitam é que os adultos não façam reuniões a propósito da juventude. Porque os jovens, estatísticas muitas vezes, inquéritos, porque os jovens são isto, os jovens são aquilo, não é? Mas ao fim e ao cabo não somos capazes de sair e para nos encontrarmos efetivamente com os próprios jovens, não é? Portanto, não podemos manifestar, digamos, esta nossa atitude, mas temos que, efetivamente, ir ao encontro dos próprios jovens para lhes mostrar que em representação, como presença viva do próprio Jesus Cristo, Cristo hoje continua a amar essa juventude, continua a dizer a esses jovens que lhes quer bem. Evidentemente que depois vai-lhes pedir que deixem tudo, como a história do jovem rico, que todos nós sabemos, não é? O jovem rico que vai ao encontro de Jesus, lhe pergunta aquilo que ele quer, e Jesus está em vai ao encontro dele. Ele identifica-se com o próprio Jesus. Quando Jesus lhe pede um pouco, ele quase quer fugir dessa responsabilidade. Mas aquilo que importa é que, efetivamente, hoje, a linguagem que a Igreja usa, que os adultos, a começar pelos padres e talvez pelos bispos, não é? Começar por nós mesmos, não seja a linguagem de dizer jovem anda, jovem vem. Não. Sentámonos com eles, identificámonos com eles, sentimos nossa a sua vida e depois vamos caminhar. E vamos caminhar mostrando que, efetivamente, a vida em Cristo e com Cristo é uma vida que dá alegria e que dá felicidade. É por isso que me parece que deveria ser chegado o tempo em que nós não fazemos muito o discurso dos jovens, mas nós queremos estar com ele, queremos talvez pegar neles, não ao colo, porque eles não precisam que peguemos nos jovens ao colo, não é? Porque eles precisam que lhes sejam dadas oportunidades, não é? E dizer-lhe que Cristo confia neles. E com eles nós poderemos, efetivamente, realizar muitas coisas que são importantes para realizar, não é? Portanto, isto é fundamental para mim, digamos, é isto que os jovens naturalmente precisam. Esta questão das oportunidades, hoje em dia, ainda tem um significado particular pela situação que estamos a viver, que vivemos nestes últimos meses, não só para os jovens, mas também para a sociedade em geral. Ou seja, existem mais pobres, existem mais situações de necessidade,
Existem mais problemas até do ponto de vista laboral, pessoas que perdem o emprego e todas essas situações muito do nosso dia-a-dia. Sabemos que a Arquidiocese, os movimentos procuram dar uma resposta, mas será que está tudo feito? O que é que falta fazer? O que é que se pode ainda ir além para que nestas mudanças ninguém fique para trás, não é? Que se consiga dar estas oportunidades a todos? Francisco, há uma pequenina frase que sintetiza um pouco a vida do Papa Francisco. Aquilo que o Papa Francisco quer. As suas intuições são fenomenais, as Papa Francisco, com ideias interessantíssimas. Mas, ao fim e ao cabo, há uma ideia que é capaz de sintetizar tudo. O Papa Francisco não quer uma igreja fechada nela, mas quer uma igreja em saída. Não é? E pronto, a igreja hoje tem que ser uma igreja em saída. Não é? E ser uma igreja em saída é uma igreja para ir ao encontro das necessidades materiais das pessoas, das necessidades materiais, porque elas existem, também das necessidades espirituais, e são tantas também, mas sobretudo das pessoas, que hoje procuram, ao fim e ao cabo, um sentido para a vida. Não é? E esta igreja em saída, esta igreja que vai para se encontrar, que é capaz de perder tempo, não é? À mesa de um café, nos bancos de uma universidade, não é? Porventura nos corredores de um hospital, não é? Numa universidade que ensina. Não é? Esta igreja que está ali presente e que é capaz de manifestar muita solicitude, muita atenção, não é? Porque hoje sofre-se em qualquer lugar. Não é apenas num hospital que se sofre. E depois também não é em casas pobres que se sofre somente, não é? Onde falta o pão, onde falta tantas coisas que são essenciais. Há muita forma de viver a pobreza e de necessidades. Não é? E isto é muito concreto e a Igreja tem que ter sentido disso mesmo e os cristãos têm que ter sentido disso mesmo. Não é? Portanto, reconhecer que a pobreza é muito abrangente, que a Igreja hoje tem tido muitos meios, mas a Igreja necessita de muitos mais meios. Não é? Então, cada um procurando efetivamente sair para poder dar aquela resposta. Eu vou falar agora para os movimentos, que naturalmente os movimentos se opõem de harmonia com os seus carismas. Não é? Evidentemente, nós temos, por exemplo, uma conferência vicentina, umas conferências vicentinas, pelos seus estatutos, pelo seu carisma, devem efetivamente sair para o encontro dos pobres, não é? Para reconhecer que ali não há pão, ali não há comida, que ali não há dinheiro para pagar uma renda, que ali não há dinheiro para pagar receitas médicas e tantas outras situações. Não é? Então, que é preciso responder dessa mesma maneira. Não é? Mas o sair pode ter outros rostos e outros modos de os manifestar. E aquilo que importa é que sejamos capazes de fazer com que a resposta da Igreja, a solidariedade da Igreja, também não seja só económica, mas que muitas vezes seja espiritual. Hoje, por exemplo, ouvir uma pessoa que está sozinha, uma pessoa que não tem com quem desabafar, com quem estar, não é? Uma pessoa que está com um problema, não é? Que nós verificamos, colega de trabalho ou mesmo de universidade, que verificamos que aquela pessoa, sei lá, mudou, que anda diferente, que haverá ali qualquer coisa, mas que não somos capazes de nos deter, de parar um pouco de tempo e perguntar: tens alguma coisa, tens algum problema, necessitas? Talvez a pessoa não diga nada, mas depois no dia seguinte já é capaz. Então esta resposta, esta solidariedade da Igreja, que tem uma vertente material, mas que tem também uma vertente que eu chamaria espiritual, ela tem que se concretizar. E a Igreja naturalmente tem que concretizar meios para isso mesmo, para ter capacidade para isso. Não é? Neste sentido, digamos, de entrega, neste sentido de doação, neste sentido de ao fim e ao cabo dar aquilo que faz falta e aquilo que é o essencial. Não é? Portanto, eu diria que a Igreja hoje, mais do que nunca, ela tem que sair. E sair não apenas para contemplar, não apenas para fazer crónicas, mais ou menos bonitas, ou então feias também, descritas, onde se vão descrevendo as lágrimas das pessoas, e aí nós somos muito peritos, não é? Em pegarmos nas nossas revistas, pegarmos os nossos meios que temos, os meios digitais e não só, para escrever. E eu penso, há momentos que eu falava em sujar as mãos com o sangue das pessoas que sofrem. É preciso também sujar os pés, é preciso ir para esses ambientes cheios de lama e cheios para podermos efetivamente dizer: a Igreja está aqui. Não é? E, portanto, esta é uma atitude que não podemos de maneira nenhuma desprezar. E os movimentos têm que encarar isto mesmo. Não me cansareis, creio que já o disse nesta conversa, e continuarei de facto a dizer: os nossos movimentos têm que sair das sedes, não podem ficar por isolamento das sedes. E digo mais ainda, os nossos movimentos têm que abandonar somente alguns momentos de oração
Eu não estou a dizer que momentos de oração, de reflexão, de meditar a palavra, que não são imprescindíveis, não é? Mas é preciso um pouco mais também. É preciso articular estas duas realidades, não é? É o estarmos, fecharmos e depois o sair. Eu costumo dizer muitas vezes que a nossa vida, seres humanos, nós a podemos comparar um bocadinho ao coração. E o coração tem dois movimentos, a sístole e a diástole. O momento em que o coração puxa um pouco para si o sangue, mas depois o momento em que ele empurra para todo o organismo. E nós temos que, efetivamente, também fazer isso mesmo. E digo mais ainda, quero aproveitar isto aqui porque me posso esquecer, não é? E era bom também. Eu tive a oportunidade, o ano passado, de escrever uma nota pastoral, precisamente a pensar naquilo que era a grande necessidade dos tempos modernos, não é? Que me parece que é a falta de espiritualidade. E os movimentos falam-nos de espiritualidade, são movimentos de espiritualidade, uns mais, outros menos, mais ativos, outros menos ativos, mas falam-nos de espiritualidade. E há uma grande falta de espiritualidade. E eu dei a esta carta pastoral um título que me parece sugestivo, que é Uma alma para o corpo da Igreja. Temos o corpo, com todos estes organismos, com todas estas instituições, tanta coisa, olhando um bocadinho para aquilo que nós somos e para aquilo que nós fazemos, meu caro amigo, é impressionante, digamos assim, mas às vezes falta-nos a alma. E a alma é a nossa vocação à santidade. É o desejo de concretizarmos a santidade. Então, nesta carta pastoral que eu escrevi, eu termino com uma comparação que me parece muito sugestiva e convidaria todos os movimentos a pensar nisto um bocadinho. Eu digo que uma árvore tem os ramos, todas as árvores têm os seus ramos, não é? Mas os ramos têm duas pontas. Uma ponta que está enxertada no tronco e outra ponta que gira ao sabor do vento, das situações e por aí fora. E eu aí digo nessa nota pastoral, a ponta do ramo que está enxertada no tronco tem que estar enxertada em Cristo. É o fundamental. E se não está enxertada em Cristo, esse ramo cai, seca e morre, não é? Mas esta ponta que está enxertada em Cristo faz com que haja outra ponta, que é outra ponta que gira um bocadinho, que anda pelos diversos ambientes, as diversas situações, que vai até os bairros de lata, que vai até aos momentos da dor, do sofrimento, momentos de alegria, para aí deixar ficar a semente do Evangelho. E parece-me que os movimentos de hoje deviam interpretar um bocadinho isto que estou aqui a dizer. A lógica das duas pontas do mesmo ramo. A ponta do ramo é enxertada em Cristo e a ponta do ramo que gira, que anda e que contacta com todas as situações. Realmente é uma ideia muito bonita e nós estamos quase a terminar o nosso tempo, mas pegando nessa ideia e neste movimento de trazer a alma a este corpo da Igreja, o que é que sente de lançar como desafio? Já lançou aqui alguns desafios aos movimentos, mas o que é que sente de lançar como desafio neste momento em particular e o que é que este momento que vivemos agora, para si, sentiu que trouxe de positivo ou alguma experiência concreta ou alguma coisa que observou que de facto já se pode ver esta alma a voltar? Ora bem, era bom e penso que sim, nós vamos sentindo, nós vamos vivendo, não é? Mas eu voltarei a insistir, digamos, e pediria de facto a todos os movimentos que apostassem nessa alma no sentido de ter uma espiritualidade. Eu creio que isso é fundamental. Uma das lições que nós podemos extrair deste momento é que estão o vírus que é uma coisa insignificante, que ninguém vê, que ninguém sabe onde é que ele anda, não é? Os próprios cientistas, com certeza que chegam lá e são capazes até de fazer desenhos muito bonitos, porque este vírus, graficamente até é bonito, digamos assim, não é? E os cientistas chegam lá para o reproduzir, não é? Mas ninguém o vê. E eu continuo a dizer, o essencial na vida da Igreja é aquilo que ninguém vê. E é aqui que nós temos que apostar. É no momento de oração, cada um por si, é nos momentos, digamos, de partilha da Palavra de Deus, de pegarmos na Palavra de Deus, e é nos momentos de nos concentrarmos para essa parte, não é? Então depois a outra parte também. Mas se me permites, tentando dizer alguma coisa de muito concreto, digamos, a partir também desta situação que nós estamos a viver, que vivemos e que poderemos naturalmente ter outras coisas, eu gostava de deixar aos movimentos 3 palavras. A primeira palavra é fidelidade, não é? Eu creio que nos tempos que correm, cada movimento deve ser fiel ao seu carisma, ou quer dizer, fiel ao seu fundador. E hoje, mais do que nunca, o movimento tem que ter a coragem de descobrir o seu fundador. Não é descobrir porque quem pega numa fotografia que vai dizer que este é este ou aquele, não é nesse sentido, mas descobrir naquilo que ele era, não é? No seu entusiasmo, na sua dedicação, naquilo que ele tinha de amor a Cristo e de amor à Igreja, não é? Se nós fôssemos capazes de ser fiéis aos nossos fundadores, se os movimentos fossem todos fiéis aos seus fundadores,
com certeza que ultrapassariam muita apatia, com certeza que os movimentos deixavam de ser aquele reunir por reunir, estar por estar, não é? E os movimentos teriam, digamos, outra lógica. Se nós tivéssemos a alma, se nós tivéssemos o impulso dos fundadores, não é? E deixo ficar aqui este apelo para a fidelidade. Mas depois, os fundadores dos diversos movimentos, olharmos para havia uma outra característica deles, era a criatividade. Eles criaram um movimento, mas normalmente nestes movimentos, não é? O movimento não era apenas uma ideia, era uma ideia, pegar numa ideia concreta, o fundador, nós podemos nos carimos e sintetizamos numa ideia, numa palavra, não é? Mas depois aquela palavra era criativa. Tinha muita coisa, não é? Hoje isto, amanhã aquilo, e durante, sobretudo, a vida dos fundadores, o seu carisma criava tantas coisas, criou efetivamente tantas coisas. E hoje os movimentos têm que inovar muito. Hoje os movimentos não podem pensar, não podem contentar-se, pura e simplesmente, em repetir precisamente aquilo que os fundadores fizeram há 10 anos, há 20 ou coisa parecida. Se hoje os movimentos não procurarem ser fiéis ao seu carisma, não é? E se efetivamente não quiserem trabalhar numa criatividade e numa inovação, com certeza que o movimento vai perder também essa mesma vitalidade, não é? Porque é criatividade que é vida. A criatividade é vida, não é? E não havendo criatividade, não há vida. E onde não há vida, o que acontece? Morre-se, não é? E esse é um aspecto que me parece, digamos, muito importante, não é? Portanto, em primeiro lugar, a fidelidade, digamos, ao carisma, a criatividade que é preciso hoje tirar e concretizar, e depois, neste contexto no qual nós vivemos, e particularmente a partir do tempo que estamos a viver, da pandemia, dos confinamentos, desconfinamentos, distâncias e por aí fora, nós temos de ter uma consciência muito grande da unidade, não é? Esta palavrinha unidade é um segredo que, efetivamente, nós, os católicos, devíamos, efetivamente, preservar, não é? E não é por acaso, digamos assim, que a unidade é o testamento de Jesus. E porque é o testamento de Jesus, o que é o testamento, é a coisa mais importante de um pai que deixa ficar aos filhos para que eles concretizarem. Muitas vezes olhamos só para o testamento à procura do dinheiro, das casas, o que é que deixou, o que é que não deixou. Vamos lá ver se o pai ainda tinha mais alguma coisa escondida que nós não sabíamos. Não, o testamento às vezes é um textozinho que o pai escreveu e que deixou ficar e que nós guardamos aquilo com muita coisa, não é? Então, a unidade é o testamento de Jesus, como quem diz, meus caros amigos, quereis ser meus discípulos, trabalhai pela unidade. E o testemunho da unidade é aquilo que convence. E nós verificamos que, efetivamente, ainda há muita divisão. Há muita divisão nas paróquias. Há muitos ciúmes, muitas coisinhas pequeninas, muito interesse, muita vontade. Mas depois também entre os movimentos, não é? Os movimentos às vezes são ilhas, não é? Cada um percorre, vai pelo seu trilho, não é capaz de descobrir o outro, essa coisa toda, não é? Quando ao fim e ao cabo nós devemos ser capazes de poder mostrar que somos diferentes, cada movimento tem a sua cor diferente. Houve um tempo em que nós usávamos muito a terminologia do arco-íris, a certas cores do arco-íris, e que para mim tem um significado muito grande. Hoje há gente que tem medo do arco-íris, digamos assim. Mas esta maravilha do amor, que passando por um prisma se manifesta em diversas cores, nas cores do arco-íris, não é? Eu penso que devia ser um bocado vista a vida da Igreja, não é? Há o amor de Deus que passa por um prisma, a luz que passa por um prisma de um fundador e que se expressa nesta cor, naquela e naquela, mas que depois volta novamente a fazer convergir. Ou então a história da lente. A lente, o que acontece quando temos um raio de sol, não é? Se colocarmos uma lente diante de um raio de sol, essa lente vai concentrar esses raios totalmente diferentes e vai fazer com que a lente seja capaz de incendiar. E é isso que nos falta, não é? Nós teimamos em estar com a nossa lente sozinhos, olhar para o sol, cada um por si. Quando ao fim e ao cabo devemos pegar nessa lente e fazer com que esses diversos raios do sol convergissem e fossem capazes de queimar, não é? Portanto, esta unidade. E se me permitisse, eu diria, esta unidade na Igreja Diocesana, na Diocese de Braga. É importante hoje, mais do que nunca, descobrir a unidade na Diocese. Mas depois nas paróquias, não é? Os movimentos são quase todos nas paróquias, não é? E às vezes também os movimentos não conseguem de maneira nenhuma mostrar, em primeiro lugar, que se amam e que se querem bem, não é? Que têm iniciativas diferentes, mas que ao fim e ao cabo estão a trabalhar para o mesmo, não é? Portanto, neste contexto, hoje, aqui agora, na festa do Espírito Santo, era capaz de deixar ficar para os movimentos fidelidade ao carisma, ao fundador, criatividade a partir disso e unidade com todos.
Muito obrigado. Ficamos com este desafio da unidade e daqui a 2 minutos, sensivelmente, continuamos a nossa Vigília de Pentecostes na Basílica dos Congregados. Até já.
Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos uniu na morte de Cristo. No dia de Pentecostes, com a presença e sob o olhar amoroso de Maria, encontravam-se todos reunidos no mesmo lugar. Paralisados com o sentimento de derrota e com o medo, precisavam dessa força do alto que abrisse horizontes, fizesse renascer a esperança e gerasse audácia evangelizadora. Assim nos encontramos também nós, todos no mesmo barco. Precisamos de audácia para caminhos novos, impulsos numa situação nova, confiança nos novos desafios de Deus, ousadia para mudar, ousadia para confiar, ousadia para caminhar. Tal como no cenáculo de Jerusalém, pedimos a Maria que nos interceda os dons do Espírito, porque Ele desce onde há corações abertos que o anseiam. Unidos, rezemos todos em comum, dizendo: envia-nos, Senhor, o Teu Espírito, que Ele queime as portas que nos fecham, nas salas da nossa tranquila piedade. Varra dos nossos olhos a tibieza que enfraquece os nossos dias. Assobie nas janelas por onde não queremos deixar passar a voz da rua. Envia-nos, Senhor, o Teu Espírito, que Ele nos tire do medo, da angústia, da incerteza, que Ele nos dê coragem de saltar as fronteiras do nosso comodismo, nos incomode nos ocultais, nas rotinas onde queremos ficar, nos faça capazes de escuta e testemunhas fiéis do Evangelho. Concede-nos, Senhor, com o Teu Espírito, a sabedoria que distingue os caminhos de Deus, o entendimento que gera a confiança, o conselho que aperfeiçoa a nossa caminhada, a ciência que procura em Ti as respostas necessárias, a fortaleza que permite construir a Igreja em unidade, a piedade que leva a amar-te sem contradições, o temor de perder a relação pessoal e única contigo, o Deus de amor. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os apóstolos estavam todos reunidos no mesmo lugar. Subitamente fez-se ouvir, vindo do céu, um rumor semelhante a forte rajada de vento que encheu toda a casa onde se encontravam. Viram então aparecer uma espécie de línguas de fogo que se iam dividindo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que se exprimissem. Residiam em Jerusalém judeus piedosos, procedentes de todas as nações que há debaixo do céu. Ao ouvir aquele ruído, a multidão reuniu-se e ficou muito admirada, pois cada qual os ouvia falar na sua própria língua. Atônitos e maravilhados, diziam: não são todos galileus os que estão a falar?
Então, como é que os ouve cada um de nós falar na sua própria língua? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia, vizinha de Cirene, colonos de Roma, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Ouvimos-los proclamar nas nossas línguas as maravilhas de Deus. Palavra do Senhor. Caríssimos irmãos e caríssimas irmãs aqui presentes, ou que nos estáis seguindo e via internet, façamos esta experiência de nos sentirmos em comunhão e em unidade uns com os outros para celebrarmos o amor de Deus que o Espírito Santo nos faz compreender. Viemos de um período de confinamento, encerramo-nos nas nossas casas e reajustamos o ritmo normal da nossa vida. Aí fomos tomando consciência de que era necessário viver em atitudes defensivas perante um pequeno vírus que pode chegar a todos. Não foi a experiência fácil e com certeza continuará a não sê-lo. Na verdade, não fomos criados para estar fechados e viver com medo. Estamos agora num período de desconfinamento, onde lenta e gradualmente teremos de regressar à normalidade da vida, sem deixar de ter todos os cuidados que a saúde pública exige. Na verdade, teremos de nos ir habituando a conviver com o vírus, que persistirá como um adversário de quem nos temos de defender. Vamos também iniciar um tempo novo. Estamos, na Igreja, a celebrar a festa do Espírito Santo, o Pentecostes. Tomamos consciência, em primeiro lugar, ou devemos tomar, de que somos Igreja. Somos discípulos que seguem Cristo com um estatuto bem definido pelo Evangelho. Sabemos o que devemos ser, se bem que reconhecemos que necessitamos de crescer numa formação que vá solidificando as razões da nossa fé. Saber o que devemos ser e reconhecer a necessidade de uma formação. Ao tomarmos consciência do que somos, sabemos que a nossa vida se vive no meio do mundo. Não podemos ter medo nem vergonha de ser e de mostrar a nossa fé. Queremos ser coerentes e sabemos que sozinhos não o conseguimos. Contamos com a ajuda do Espírito e reconhecemos, como nos propusemos para este dia, que estamos no mesmo barco que é a Igreja. Por isso, hoje, aqui e agora, todos nós, vamos em primeiro lugar renovar a nossa consciência de ser Igreja. Ser Igreja não é acidental. Sem esta consciência não somos nós. No Pentecostes, celebramos o nascimento da Igreja e somos convidados a pensar neste sentido de pertença. Pertencemos à Igreja. Somos um corpo com muitos órgãos e com funções diferentes. Somos uma coisa só. Então, nesta Igreja que somos, queremos reavivar a missão que nos foi confiada, a cada um de nós. Mas como movimentos, sabemos que os fundadores desses mesmos movimentos ouviram a voz do Espírito e aceitaram a tarefa muito concreta e explícita. Os movimentos são sempre um carisma ao serviço da Igreja. Nasceram nela e estão ao serviço dela, para que continue a ser presença de Cristo no meio dos homens. Daí que, caríssimos membros dos movimentos, aceitemos ser protagonistas da obra evangelizadora da Igreja.
A defesa do vírus não está só em não fazer nada. Cada um assume tarefas muito concretas e do cumprimento delas pode depender a saúde de muitos. Pertencer a um movimento não pode ser sinónimo de contentar-se em participar tranquilamente nas reuniões, no aconchego de uma sala. A todos se exige um dinamismo exterior, que se torna visível nas ações que vão acontecendo nos diversos ambientes do mundo. Todos os terrenos são campo de batalha, onde agimos em nome de Cristo, tornando pública a nossa fé e mostrando que o carisma que Deus nos concedeu nos interpela permanentemente. Parece que os movimentos hoje, e talvez infelizmente, se adaptaram um pouco às circunstâncias hostis e perderam a alegria de serem presença viva da Igreja no mundo. Mas o Pentecostes fala-nos da criatividade de Deus no seio da Igreja. Os apóstolos que perderam o medo e saltaram para o meio da cidade. O Espírito Santo está sempre a estimular-nos e a sugerir-nos que sejamos fecundos nas iniciativas e nas obras a partir da originalidade de tantos carismas e das características diferentes de cada um de nós. O mundo moderno vai-nos falando da indiferença. Outrora sabemos que o ambiente ajudava a ser cristão com compromissos. Hoje é mais fácil ver a história correr, quando deveríamos ser artesãos da história. Ser artesãos da história. Esta indiferença mais ou menos generalizada e talvez, quem sabe, até o ódio para alguns dos cristãos e em alguns lugares do mundo, não pode nem deve intimidar-nos no nosso compromisso cristão. Devemos ter força para nos tornarmos porta-vozes da Boa Nova em todos os ambientes. Como membros do movimento, somos porta-vozes da Boa Nova no lugar onde Deus nos coloca. Indo ao encontro de toda esta indiferença para ajudarmos muitos a encontrarem um sentido para a vida. Não basta que batam à nossa porta ou sede dos nossos movimentos. Teremos de sair para nos encontrarmos com todos e em todos os ambientes. Se estamos no mesmo barco, isto quer dizer que é com eles que devemos viver e interpretar a vida. E estamos efetivamente a caminhar com todos os homens e devemos com eles tecer a aventura cristã, fazendo não de intromissão da nossa parte, mas de vivência do compromisso que o Senhor Deus nos confiou. Irmãos e irmãs, estamos ultrapassando o período do confinamento. Não podemos, por isso, estar fechados. E é bom que nesta hora, mesmo em termos de confinamento, não nos sintamos fechados. Estamos a reiniciar a viver nos diversos contextos da nossa vida. Estamos como que a aprender. Os membros dos movimentos não podem estar só a aprender. Já deviam saber qual é o seu estilo e qual é o seu compromisso. Se os fundadores dos movimentos que receberam a graça dos carismas estivessem ao nosso lado, eles reconheceriam em nós membros das obras a que eles deram vida? Os tempos são diferentes. Os nossos fundadores viveram há 50 anos, há 20 ou mais. Talvez os tempos de hoje sejam mais difíceis, mas o entusiasmo que hoje devemos ter deve ser o mesmo. O que espero de vós para a Igreja que peregrina nos espaços da Arquidiocese de Braga? Ide ao encontro do vosso carisma na sua força original. Vede nele a presença do Espírito que quer atuar na Igreja e na sociedade. Crescei na vossa fidelidade a esse carisma e saí para vos encontrardes com os problemas desta hora. São muitos e diversificados. Acolhei o que o Papa vai dizendo à Igreja e tendo orgulho em ser desta Igreja particular de Braga,
que tem uma longa história, mas que sabe que nada valem os pergaminhos, os tesouros alcançados, se não continuarmos a ser geradores de vida nova, hoje, aqui e agora. E, irmãos e irmãs, há caminhos novos a percorrer. Parti sempre da oração, e que a palavra de Deus vos inspire e entusiasme. Na palavra está a força e a coragem. Pegai na bandeira da unidade, onde cada movimento tem o seu espaço, mas onde só encontra a sua identidade quando cresce com todos os outros. Estamos todos no mesmo barco. Não somos barcos isolados, cada um com o seu. Que o mundo veja isso mesmo e que possa testemunhar a alegria que todos nós juntos hoje temos em viver do Evangelho que é perene. Gostaria de vos dizer a cada um de vós, a todos os movimentos que trabalham na nossa arquidiocese, eu quero ser um de vós. Quero estar em unidade permanente com cada um e com cada um dos vossos movimentos. Mas estamos também no mesmo barco. Permiti que termine deixando-vos ficar aqui uma prece. Ajudai-me com as vossas orações, com as vossas sugestões, e há tanto modo para o fazer. Ajudai-me a ser timoneiro deste barco da Igreja Particular de Braga. Nós temos a luz, tu foste escuridão. Para nós termos a vida, tu sofreste a morte. E estamos contentes de sermos semelhantes a ti e unirmos às tuas as nossas próprias dores. Para sermos inocentes, tu foste pecado. Para termos um paraíso, tu foste abandonado. Para termos já aqui a vida que não tem fim, sentiste que o Pai estava longe de ti.
como sinal da unidade na diversidade que enriquece a vida da Igreja, surgiu este caderno destinado à partilha de carismas que circula pelos vários movimentos. Com este símbolo, queremos exprimir o nosso desejo de ser um só coração e uma só alma, contribuindo com a espiritualidade própria de cada um. Só o espírito de unidade pode iluminar a nossa caminhada ao serviço da Igreja. Só o fogo santo de Deus pode renovar constantemente o anseio pela santidade. Também hoje, como no dia do seu nascimento, a Igreja invoca juntamente com Maria: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Invoquemos do Espírito Santo a plenitude dos seus dons, cantando. Mandai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a terra. Mandai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a terra. Espírito Santo, torrente de amor, que a Igreja saiba acolher o dom da sabedoria, aprendendo e ensinando a saborear a vida de Deus no coração de cada um. Faz que ela saiba sempre oferecer misericórdia e seja paciente a confortar e a perdoar. Invoquemos cantando. Divino Espírito Santo, ilumina e guia todos os que pertencem aos vários movimentos e obras, para que acolham o dom do entendimento e assim cheguem ao conhecimento íntimo de Jesus Cristo, para que sejam, cada vez mais, discípulos fiéis, felizes, audazes e missionários. Invoquemos cantando. Espírito Santo, sopro divino, que aqueles que têm dúvidas ou se sentem desnorteados acolham o dom do conselho e assim possam discernir a vontade amorosa de Deus na sua vida concreta. Pedimos especialmente este dom para os governantes das nações, para que tomem as melhores decisões nestes tempos incertos e desafiantes. Invoquemos cantando. Mandai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a terra. Espírito Santo, torrente de amor, neste tempo complexo e doloroso de pandemia, envia o teu dom da fortaleza. Impele o nosso coração à proximidade, ao cuidado e acompanhamento dos mais frágeis. Fortalece as famílias, especialmente as que sofrem com situações de doença, desemprego, luta ou outras dificuldades materiais ou espirituais. Invoquemos cantando. Mandai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a terra. Divino Espírito, fogo de amor,
rezamos pelos cristãos mais afastados da comunhão com a Igreja, para que acolham o dom da ciência e alcancem o conhecimento pleno da verdade de Deus. Pedimos também este dom para os cientistas e investigadores, para que possam chegar a vacinas e medicamentos eficazes para combater a pandemia e estes fiquem acessíveis a todos. Invoquemos cantando. Mandai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a terra. Espírito de vida, rogamos-te por todos os que desejam manter uma relação viva e cordial com Deus, para que acolham o dom da piedade e se descubram como filhos amados em diálogo com o Pai e verdadeiramente irmãos de todos. Envia os teus dons aos profissionais de saúde, cuidadores e voluntários, para que sejam um exemplo de serviço abnegado aos que mais precisam. Invoquemos cantando. Espírito Santo, com docilidade te pedimos por todos nós, unidos nesta situação desafiante, todos no mesmo barco, para que, cheios do verdadeiro temor, sirvamos o Senhor e os irmãos com grandeza de alma e generosidade de coração. Invoquemos cantando. Mandai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a terra. Em espírito de fé e confiança neste Deus que nos ama a nós e a todos, num só coração e uma só alma, rezamos como o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Renovai, Senhor, hoje e sempre os prodígios do Pentecostes, para que nos tornemos mais fortes na fé, mais alegres na confiança, mais firmes na esperança e mais ativos e fecundos no amor ao próximo. Concedei-nos, por meio do vosso Filho, a plenitude do vosso amor. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. E agora todos juntos rezemos essa oração, através da qual o Senhor Deus nos envia a nós e a todos os membros dos movimentos. Digamos: hoje, Senhor, queremos mais uma vez pedir-te a unidade da fé e do amor na diversidade dos carismas. O teu Espírito inspirou, olhou os dons presentes no coração de cada batizado. Não arrancou as comunidades da sua cultura, trabalhou e trabalha com a originalidade de cada um. Na diversidade das línguas, apenas uma exigência para a todos reunir: a caridade que não acaba nunca. Abençoa-nos, Senhor, com a sabedoria dos profetas deste tempo, com a palavra vigilante do Papa e dos nossos bispos, com a espiritualidade dos que atualizam ou recriam a vida religiosa, com a coragem dos perseguidos até ao martírio, com a militância de todos os movimentos, obras e grupos, com as vidas encarnadas no mundo dos jovens, adultos e casais, com o amor fiel aos esposos, com a conversão dos que precisam de ajuda para regressar, com a generosidade dos missionários
longe das suas terras, com a presença constante dos nossos párocos e catequistas. Que cada um de nós, vivendo o seu batismo, tenha presente em cada dia: eu sou uma missão. Que abracemos esta missão com fidelidade, coragem e ousadia. Amém. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, estamos vivendo estes dias nesta comunhão profunda com o Espírito Santo. Ontem tivemos a oportunidade de ter a nossa noite UPS, rezamos particularmente com os jovens e nesse momento partilhei com eles, sempre dentro desta dinâmica que estamos dentro do mesmo barco, que efetivamente nem todos estão dentro do mesmo barco. Hoje celebramos esta nossa oração de unidade com os diversos movimentos em espírito de comunhão. E amanhã, festa, solenidade do Espírito Santo, teremos a nossa Eucaristia solene também na Catedral. Todas as celebrações com as restrições necessárias e com as condicionantes impostas por aquilo que nós estamos a viver. Mas aquilo que importa é o movimento. Estivemos aqui poucos, muitos ter-nos-ão seguido pela internet, mas importa que aquilo que nós ontem vivemos, que hoje também vivemos, quer antes, na partilha dos diversos movimentos, quer também naquilo que procurei dizer em jeito de entrevista, quer depois nesta celebração, eu creio que deveria chegar a todos os membros. Talvez nem todos tenham tido a oportunidade de participar e de viver esta graça. Porque não um compromisso assumido aqui de fazer tudo para que os membros dos diversos movimentos tenham a oportunidade de parar, de ver, de refletir, de pensar, para que na verdade este Espírito Santo, esta festa do Pentecostes, incomode um pouco, desinstala um pouco mais e faça com que nos sintamos igreja e a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, tornando-nos porta-vozes do Evangelho em todos os lugares, na comunidade, mas de modo muito particular fora, nos diversos ambientes. Pois bem, não podemos meter a festa do Pentecoste dentro desta Basílica dos Congregados. Temos que abrir as portas. No dia do Pentecoste, quando receberam o Espírito Santo, os apóstolos saíram. Nós estamos também no momento de recomeçar a sair, pois que tudo isto seja um símbolo, que seja uma imagem que nos convida a muito mais. E, caríssimos amigos, vamos também assumir um compromisso. Vamos procurar sermos nós mesmos nos nossos movimentos, que iremos continuar a trabalhar para que aos membros dos movimentos nada falte, mas vamos porventura reconhecer que talvez nos membros dos nossos movimentos até haja um ou outro que esteja em situação de desemprego, que esteja, quem sabe, em layoff, com as obrigações que tem de pagamento de rendas, de pagamento de contas no banco e tantas outras situações que estão a viver com alguma dificuldade. E nós temos que procurar aproveitar esta circunstância para dizer: a crise que estamos a viver é uma crise de saúde, mas é uma crise económica, mas para além de ser uma crise económica, é sobretudo uma crise social. Ela está aí à nossa porta e com certeza que se vai agravando um bocadinho mais. Pois bem, nós, Diocese, chamando à responsabilidade de todos os cristãos, para além disso mesmo, todos vós sabeis que nós criamos o Fundo Partilhar com Esperança. Um fundo que já tem alguns anos, mas queremos reativar. Inclusive já demos a conhecer o IBAN, para que cada um possa colocar aquilo que lhe sobra, ou aquilo que poderá efetivamente, fruto de algumas renúncias, poderá ser para partilha. É bom partilhar para que depois a Igreja Diocesana, através da Cáritas e das equipas arciprestais, possa partilhar, possa ir ao encontro daqueles que têm necessidade, sejam dos movimentos, sejam outros. Hoje a Igreja tem que mostrar verdadeiramente que é esta família de que nós falamos, mas uma família aberta à família e à humanidade, e que sofremos com quem sofre e queremos partilhar tudo aquilo que nós temos. Então pedi-vos a cada um de vós aqui presentes, mas a todas as direções dos movimentos e a todos os membros dos movimentos, que nos empenhássemos nisto mesmo, no rejuvenescer, no atualizar, no fazer com que este fundo Partilhar com Esperança seja aquele meio que a Igreja de Braga tem
para responder a tantas necessidades que já existem e outras que irão ainda acontecer. Pois bem, a Arquidiocese de Braga, também num gesto muito simples, editou um CD. Um CD que tem por título Agarra a Vida. É um CD que não tem fins lucrativos nem comerciais. É um CD que nós, digamos assim, oferecemos e que está à disposição na livraria do Diário Minho, nos nossos serviços centrais e, por que não dizer, também nas sedes dos vossos movimentos. É um CD para cada um levar, naturalmente para ouvir, é este apelo a que agarremos a vida, a nossa e a dos outros, e depois, levando esse CD, cada um é convidado a deixar aquilo que pode. É €1, são 2, são 5, conforme as suas possibilidades. Porque, efetivamente, a edição deste CD tem uma finalidade solidária, procurando, efetivamente, fazer com que o Fundo Partilhar com Esperança seja uma resposta da Igreja da Diocese de Braga. Caríssimos amigos, vamos continuar. Que o dia de hoje não tenha sido apenas um parênteses que encerramos agora, dentro de momentos, despedindo-nos uns dos outros, com os cuidados que naturalmente teremos que ter, mas que o dia de hoje tenha sido para nós, o dia de hoje, o dia de ontem, com a noite UPS, e também amanhã, com a celebração, seja naturalmente este abanão para que acordemos para a nossa responsabilidade. Recebei a bênção, vós aqui e todos os outros que nos seguem, a bênção que é sempre esta certeza de que o Senhor Deus caminha connosco, que Ele vai connosco e que indo connosco está sempre a estimular-nos e a dizer o caminho percorrido está percorrido, mas há muito mais caminho para percorrer. Mas na linha daquilo que eu também vos dizia, há caminhos novos para percorrer. Deixemos que os nossos movimentos se abram à novidade do Espírito. Há tanta iniciativa que pode nascer. Pois bem, que o Espírito Santo seja efetivamente este gerador de iniciativas novas. Andemos pelos caminhos novos, aqueles caminhos que o Espírito nos sugere. E que esta bênção dê força e coragem para que isso aconteça. Um resto de dia muito feliz para todos vós, que o Senhor Deus também a cada um de vós o preserve deste vírus, do Covid, que nos sintamos responsáveis também para que ele não aconteça, não se vá contagiando porventura por alguma incúria da nossa parte, sintamo-nos responsáveis, mas caminhemos na alegria de ser cristãos hoje, aqui e agora. O Senhor esteja convosco. Bendito seja o nome do Senhor. O nosso auxílio vem do Senhor. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, na alegria de sermos cristãos, idem em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. As sombras se desvanecem e a noite cai. No horizonte se desprendem os reflexos tão distantes de um dia que nasceu em nós e não terá fim, porque sabemos que uma nova vida daqui partiu e nunca mais acabará. Fica junto a nós, em breve deixa o sol. Fica junto a nós, que o dia findará. Fica junto a nós, que o sol se esconderá. Se estás entre nós, a noite não virá. À nossa volta, a humanidade luta, sofre, anseia. Como um deserto, esta terra está sedenta de uma chuva.